Olá, eu sou Aline Hyper, trabalho com Ayurveda, aromaterapia e yoga. Estou aqui para uma palestra online do 2º Congresso Internacional de Aromatologia para falar sobre essa experiência do Ayurveda, do uso da aromaterapia dentro do Ayurveda, como práticas integradas, e desse trabalho com terapias alternativas, com terapias complementares, que eu venho desenvolvendo desde 2012. Então, o que nós vamos falar hoje compreende uma experiência que ela está em cerca de 200 pessoas, mais ou menos, que foram atendidas, das quais eu selecionei alguns casos que eu considerei mais relevantes, como experiência, para estar discutindo esses casos e fazendo uma breve colocação de como essas terapias foram utilizadas e de como elas foram integradas dentro da visão do Ayurveda, que é o trabalho principal que eu faço. Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre o Ayurveda, essa visão holística. Depois eu vou falar sobre a aplicação da aromaterapia dentro dessa abordagem terapêutica, que tem o Ayurveda como base. Vou comentar alguma coisa do yoga, que é um trabalho que eu desenvolvo à parte, mas que também pode ser usado dentro de um contexto terapêutico. E no final vou falar desses casos que compreendem principalmente alguns transtornos que eu costumo chamar de transtornos modernos, É o que o nosso estilo de vida atual está nos trazendo como resultado. Principalmente a insônia, na qual o uso da aromaterapia é muito eficaz e também muito divulgado. A gente vai olhar isso numa abordagem um pouco mais ampla, assim, de terapia mesmo. A ansiedade e o estresse, a depressão e os transtornos de aprendizagem, a dificuldade de concentração e a dificuldade de aprendizagem que principalmente as crianças têm enfrentado atualmente, mas na qual o uso dos óleos essenciais ele pode beneficiar todos nós no sentido de melhorar a memória, a concentração e estimular a nossa criatividade. Os casos que eu vou trazer aqui são principalmente de crianças onde a minha experiência é maior, mas já tive dentro dessa experiência também alguns adultos com o mesmo diagnóstico. Vou procurar não usar termos médicos nem diagnósticos médicos, porque eles não são da minha área de competência, e vou me manter dentro do Ayurveda, que na Índia é uma medicina e ele é estudado dentro do ambiente acadêmico junto com a medicina. No Ayurveda, no Brasil, na sua prática como terapia. Então, a prática que vai ser abordada aqui, ela é do Ayurveda, que é uma ciência tradicional indiana, mas como terapia complementar, como terapia alternativa dentro do meu trabalho, que é o universo que eu posso apresentar dentro dessa experiência. Para falar então sobre o Ayurveda, que atualmente já é bem mais conhecido do que quando começou esse trabalho, eu gostaria de salientar a questão da visão holística da terapia. No Ayurveda nós vamos olhar a pessoa e o indivíduo como um todo. Então, é considerado não só as características dessa pessoa, a forma como ela responde, a forma como ela reage aos estímulos ao seu redor, como as características do ambiente em que ela vive. Então, o ambiente que essa pessoa vive, a sua rotina, os seus horários, as suas interações com o ambiente familiar, com o trabalho, com a escola, com a sua atividade profissional. Tudo isso é considerado. Eu gosto muito de dizer que no Ayurveda o ser humano é visto como um todo. E a prática do Ayurveda, ela vai olhar para esse todo, para todas essas interações, e vai buscar pequenas mudanças, a gente poderia dizer pequenas correções
dentro desse universo. Então, de um lado eu tenho a pessoa, né, com a sua natureza, com os seus anseios naturais, com o seu comportamento, com as respostas fisiológicas do seu corpo, com aquilo que nós chamamos de prakriti, que seria uma natureza fundamental, né, como essa pessoa é formada e como ela reage ao mundo ao seu redor. Da outra ponta, eu vou ter o momento atual dessa pessoa, que no Ayurveda nós chamamos de vikriti ou desequilíbrio. E aqui também poderia entrar a palavra dosha. Então essa pessoa, no momento atual, ela vai ser analisada naquilo em que tá diferente para ela do seu anseio natural, aquilo que se afastou da sua natureza, aquilo que pode estar em excesso ou em deficiência. Quando eu olho para essa natureza original, quando eu olho para essa pessoa, toda a terapia ela vai girar em torno de trazer essa pessoa de volta para o seu estado de equilíbrio, que é aquilo que é mais próximo da sua natureza única, da sua resposta individual. Existem termos e palavras, né, que se usa para isso e que se usa para estudar, mas eu acho que não é o caso de se analisar nesses termos, mas sim de olhar para esse conjunto. Então tem uma pessoa e ela manifesta um desequilíbrio. Como é que eu vou caminhar com essa pessoa até que ela retorne para o seu estado de equilíbrio? É o principal ponto do tratamento dentro do Ayurveda. Para isso, as ferramentas que vão ser utilizadas nesse tratamento incluem a aromaterapia. Então vai se usar dietas, mudanças na alimentação, vai se usar orientações de rotina, de horários, vai se usar yoga e vai se usar aromaterapia, assim como poderia utilizar outras ferramentas, cromoterapia, mantras, enfim, várias outras. Mas eu vou me ater aqui principalmente no uso da aromaterapia, tendo em vista o tema do congresso, e vou permanecer no Ayurveda como linha, né, como base da minha prática terapêutica, porque o mais importante é que a avaliação que eu faço dessa pessoa, ela se baseia no Ayurveda. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico para olhar o que essa pessoa tem nesse momento, ou quando eu vou fazer uma anamnese para tentar olhar o histórico de como vem se formando essa doença ou esse desequilíbrio, eu vou usar as ferramentas do Ayurveda. Dentro do Ayurveda, então, eu vou olhar para essa pessoa considerando 3 formas de expressão da energia pessoal que nós chamamos de dosha. A palavra dosha, ela quer dizer desequilíbrio, né, ao pé da letra, mas ela pode também ser usada para colocar quais são as nossas tendências a desequilíbrio, os nossos movimentos, e eu gosto muito da tradução de dosha como biotipo. Então, cada um de nós vai ter um tipo único, cada um de nós vai ter uma resposta biológica, fisiológica única. Mas para melhor entender, a gente vai agrupar as pessoas em 3 grupos, e entender que pode haver ainda uma grande interação entre esses grupos numa mesma pessoa. Dentro do funcionamento do corpo, de todas as pessoas, esses 3 doshas atuam em funções diferentes, mas proporções maiores de 1 ou 2 desses 3 vão definir um tipo constitucional que nós podemos chamar de vata, que está ligado ao movimento, que está ligado muito ao aspecto mental e criativo, que vai se manifestar no corpo como frio, como secura, como uma tendência a uma agitação mental em alguns momentos, e que isso vai predispor essa pessoa, né, com esse biotipo a algumas doenças ou desequilíbrios. Nós vamos ter o dosha Pitta, que é a expressão do elemento fogo. Ele vai manifestar calor, uma tendência maior à irritação nas suas emoções. Ele vai ser um tipo mais metabólico,
Então ele vai ter marcadamente mais a fome, o apetite, também a tendência a inflamações como um traço característico. E nós vamos ter o dosha kapha, que é ligado aos elementos terra e água, que vai manifestar mais as características do elemento água, e vai falar mais das emoções, e essa ligação dele com os elementos terra e água também vai fazer com que ele tenha uma constituição física, corporal, às vezes mais intensa. Ele vai ser mais apegado nas suas emoções e ele vai ter uma tendência maior a ter bloqueios, falta de circulação, frio e umidade. Teria muitas coisas para se falar sobre esses doshas, mas também tem muita coisa hoje em dia que já foi escrito, publicado e que já é de conhecimento geral. O que eu acho importante chamar atenção aqui nesse momento é que no Ayurveda nós vamos olhar principalmente para os atributos das coisas. Então, não só as pessoas, como as ferramentas de tratamento, as substâncias que eu vou utilizar no tratamento, os alimentos e várias outras coisas que vai se fazer durante essa terapia, ele vai considerar certos atributos opostos, como leve e pesado, claro, escuro, rápido, lento, frio e calor. Então, principalmente, e aqui eu já vou passar para a prática da aromaterapia dentro desse contexto, principalmente nós vamos começar a olhar para a aplicação dessas ferramentas, tentando entender o que eu preciso equilibrar nesse indivíduo. E é importante perceber que as pessoas são muito diferentes e que nós temos que sair dessa visão tradicional, assim, para nós aqui, de que isso se usa para isso se usa para aquilo, né? A ideia de veneno e antídoto, ou a ideia de doença e remédio. Porque eu posso utilizar uma mesma substância de formas muito diferentes. Se eu começar a entender o que ela vai fazer com essa pessoa, ela vai aquecer ou esfriar? Essa pergunta é bem possível dentro da aromaterapia, quando eu vou usar, por exemplo, um óleo essencial que é indicado para dor. Aí eu vou perceber que a pessoa que está com dor, o paciente, a pessoa por detrás desse problema, ela pode ter características muito diferentes. Para algumas pessoas é extremamente desconfortável o frio, enquanto para outras é extremamente desconfortável o calor. Então eu começo aqui a abrir um leque, né, de possibilidades dentro da aromaterapia, se eu começar a olhar como é que esse óleo essencial vai interagir com esses atributos. E para entender essa interação, a primeira coisa que eu tenho que olhar é sempre a pessoa. E olhar, então, como é que esses atributos se refletem nessa pessoa. Frio e calor são um dos mais importantes. Outro atributo importante que eu considero na prática é se eu preciso estimular ou acalmar. E aí a depressão, ela entra como um tratamento bem interessante, porque a depressão passa por vários estágios e em alguns momentos, em algumas pessoas, isso pode significar que a pessoa está completamente apática e que ela precisa de estímulo. E outras pessoas, elas vão entrar na depressão exatamente pelo atributo oposto, que é a agitação, que é o excesso de estímulo. Então, se a pessoa está extremamente agitada, ela pode chegar num ponto de agitação em que todo o sistema dela para. Mas eu não posso estimular ainda mais essa pessoa. Eu tenho que trazê-la de volta para uma sensação de tranquilidade e proporcionar um ambiente onde o próprio corpo dela, onde o próprio organismo dela encontre as respostas para ela se recuperar. Então aqui eu tenho dois exemplos bem claros assim
de como nem sempre eu vou olhar o problema. Porque se eu estiver olhando para a dor, se eu estiver olhando para a depressão e não estiver olhando para essa pessoa, as minhas escolhas não vão ser tão pontuais e tão assertivas. É nesse ponto que o Ayurveda entra enquanto método de avaliação e de visão dessa pessoa e também de construção de um plano de tratamento integrado com a aromaterapia no meu trabalho. Ainda sobre as aplicações da aromaterapia, e tem formas diferentes que eu vou poder aplicar um óleo essencial. No Ayurveda se usa muitas terapias com óleo e muitas massagens. Então a primeira forma que eu posso aplicar esse óleo essencial é através do corpo. Eu vou tratar o corpo utilizando um óleo de massagem, entendendo que através da pele eu estou nutrindo os tecidos dessa pessoa, que eu estou tendo uma absorção desses princípios ativos desse óleo essencial e também desse óleo graxo que funciona como um carreador. É claro que a massagem e as terapias elas vão ter suas próprias técnicas e pontos de aplicação que vão muito além do efeito desse óleo, mas onde o efeito desse óleo é muito importante. Então no Ayurveda se constrói um óleo medicado ou com ervas ou um óleo medicado com óleo essencial para cada pessoa e situação dentro do tratamento. Eu vou falar depois de alguns exemplos como ao longo do tratamento esse óleo vai mudando conforme vai havendo uma evolução do tratamento dessa pessoa. Eu também posso considerar, além do corpo, a mente e as emoções dessa pessoa. E pessoalmente no meu trabalho, a psicoaromaterapia que trata da mente e das emoções, ela é a principal contribuição da aromaterapia no conjunto do trabalho que eu faço com a Ayurveda. Então o potencial do óleo essencial para equilibrar a mente e emoções ele é muito grande. E daí no estudo da psicoaromaterapia vai se estudar a interação dessas emoções, de onde é que elas surgem, quais são as suas bases. Existe todo um estudo para se trabalhar em cima disso. E também eu posso utilizar, além do corpo, além da mente e emoções, o óleo essencial no seu aspecto mais sutil. E aqui eu falo da aplicação que nós podemos chamar de vibracional, de uma aplicação em termos energéticos, onde a energia dessa planta, a energia desse óleo essencial, a informação vibracional que esse óleo traz, vai trabalhar junto com o que nós chamamos de corpo sutil das pessoas. Tanto no yoga quanto no Ayurveda, nós utilizamos pontos energéticos que nos dão acesso ao corpo sutil e nós utilizamos a visão dos chakras, que não estariam mais no nosso corpo físico, mas que fariam uma importante ligação entre o corpo, a mente e o espírito. Então aqui nós vamos olhar para a influência desse óleo essencial no campo energético. E muitas vezes, numa situação de desequilíbrio ou doença, esse equilíbrio do campo energético ele é muito importante. Passamos agora então para falar desses transtornos modernos, os quais eu prefiro não usar tantos nomes, mas que é comum para nós ouvir falar de ansiedade, é comum para nós ouvir falar de estresse e é muito comum para nós a insônia. Eu escolhi a insônia em adultos como um dos principais exemplos assim do sucesso de tratamento com aplicação dos óleos essenciais. Eu gostaria de citar a princípio alguns óleos essenciais que foram utilizados como os principais óleos essenciais que foram utilizados nesses casos que eu vou comentar. Então eu tenho o spruce canadense, a lavanda, a bergamota, a camomila, capim-limão,
a Salvia esclareia, o cedro, tanto o cedro Atlas quanto o cedro do Himalaia, o ylang-ylang, a laranja doce, o alecrim, né, em que pese que seja um óleo estimulante, ele é utilizado em alguns casos, o gerânio, que também não é um óleo sedativo, né, mas é bastante utilizado, junípero, limão, olíbano, rosa, cipreste e eu diria principalmente o nardo verde, que dentro do Ayurveda é conhecido como jatamansi. Como existe uma ligação entre essa planta do óleo essencial de nardo verde usada na fitoterapia dentro do Ayurveda como jatamansi, eu tive uma maior facilidade em trabalhar com esse óleo em óleos medicados e um resultado assim que eu considero significativo. Desses óleos essenciais que eu citei, né, eu utilizo várias sinergias e misturas que vão ser comentadas dentro do consultório, mas eu utilizo para as pessoas, para uso pessoal, no difusor, para uso em casa, não todos eles. Eu diria que se utiliza em casa, em primeiro lugar, a lavanda, né, pela sua segurança, assim, e pela sua ampla aceitação e resultados. Em caso de insônia, quando eu não tenho resultado para a lavanda, minha segunda escolha é o óleo essencial de Salvia esclareia, né? E aqui nós estamos falando de 2 óleos essenciais com um potencial sedativo. Utilizo também, mais menos, a camomila romana, o spruce canadense, o óleo essencial de capim-limão e o óleo essencial de alecrim. Seriam os óleos essenciais que principalmente eu recomendo para a pessoa ter em casa, para a pessoa comprar e as suas aplicações. Por que eu uso em casa? Ele é diferente do uso no consultório, do uso clínico, do uso dentro da terapia. A primeira questão eu acho que seria a dosagem e a segurança. Isso é muito importante. Quando a gente vai utilizar um óleo essencial, é importante que se conheça as suas contraindicações mais do que as suas indicações. E eu procuro, então, no trato geral, quando eu recomendo que uma pessoa compre um óleo essencial e tenha ele em casa, começar por aquilo que é mais simples e por aquilo que é mais seguro, na minha opinião. Isso é bem importante porque hoje na internet nós vemos muita informação e uma tendência a se pegar essa informação e muitas vezes tirar ela do contexto. Então, no contexto terapêutico, dentro de um consultório, dentro de um ambiente de tratamento, quando o terapeuta está fazendo um procedimento, ele está tendo um olhar para aquela pessoa, né, no momento do tratamento, para todas as reações dela. Está tendo um olhar para todo o contexto de vida dela e para todo o histórico do desenvolvimento desses sintomas. Muitas vezes eu vou olhar um óleo essencial como um óleo de início, em que eu vou dar início a um tratamento, em que eu vou trazer essa pessoa para um estado, para uma condição ideal, onde a partir dali possa se desenvolver uma outra condição. Então, o uso dos óleos essenciais, ele vai passar dentro do consultório, dentro da terapia, por várias etapas. Um exemplo fácil de se dar é que no Ayurveda se trabalha geralmente com 2 frentes diferentes, que é a desintoxicação e a nutrição. Via de regra, normalmente se começa com a desintoxicação, desde que essa pessoa ela esteja em condições de suportar um procedimento de desintoxicação que muitas vezes é mais agressivo, é mais restritivo. A limpeza, a purificação, a desintoxicação, eles são procedimentos mais fortes. Então, se a pessoa está debilitada, e unicamente nesse caso, eu vou optar pela segunda opção, que é começar pela nutrição. Mas geralmente, para se traçar uma linha geral de tratamento, se começa primeiro com a desintoxicação e depois com a nutrição.
Isso passa por todos os aspectos, corpo, mente, emoções e o aspecto sutil. Então no corpo a desintoxicação vai provocar estímulo, porque ela quer que ocorram eliminações, fezes, urina, suor, né, circulação. Então muitas vezes vai ser um óleo que vai aquecer, que vai provocar sudorese, os tratamentos que aquecem, como uma sauna, por exemplo, que nós chamamos de suedana, vão entrar nessa fase. Na mente e nas emoções, a primeira coisa que vai se fazer é purificar esse estado mental do indivíduo. Então muitas vezes isso é um pouco diferente daquele óleo que a pessoa vai trabalhar com ele ao longo do tempo. A gente vai fazer uma limpeza do campo energético e do campo energético sutil também, utilizando os óleos essenciais e outros procedimentos, para depois começar a trabalhar com óleo. Então quando se recomenda que uma pessoa tenha um óleo essencial em casa, que ela faça um uso mais prolongado dele, ela já vai estar numa fase de tratamento que é a nutrição, que é a manutenção do seu equilíbrio ao longo do tempo. E aí sim esse óleo essencial ele vai ser escolhido criteriosamente para essa pessoa, mas em linhas gerais fica muito dentro desses óleos essenciais que eu citei. Porque esses óleos essenciais, quais as suas principais características, por que eles são usados? Meu trabalho, ele tem uma forte influência da psicoaromaterapia como foi ensinada pela professora Thelma Insuelo. Então, as palavras-chave para os óleos essenciais, elas me chamam, né, no momento da prática. O spruce canadense, pela sua relação com a sensação de paz, né, para a maioria dos indivíduos. A lavanda, como um óleo que equilibra uma série de condições. Eu poderia dizer que a lavanda, para o equilíbrio geral da pessoa, ela é o melhor óleo essencial. Quando eu preciso equilibrar um ponto específico no corpo, eu utilizo a lavanda. E por suas diversas outras propriedades, mas principalmente como um grande harmonizador geral. No tratamento de insônia, ele é o primeiro óleo essencial de escolha e ele é geralmente, para a maioria dos casos, o óleo essencial que funciona bem em pequenas doses. Então a gente está falando aqui de se ter um óleo essencial de lavanda em casa e se utilizar 2 gotas desse óleo essencial direto no travesseiro ou no lencinho ou nos seus pulsos, para que você fique, né, sentindo, percebendo esse aroma enquanto você dorme, e ele vai te ajudar a dormir bem. E para quem já dorme bem e tem uma noite de sono agitada, muitas vezes a ter uma noite de sono mais tranquila. Para as crianças pode-se usar, né, a lavanda em qualquer idade. Se a criança for muito pequena, pode usar uma gotinha só, ou até usar essa gotinha de uma forma diluída, como um hidrolato, por exemplo. E vai se usar também esfregando na planta dos pés. É uma forma bem tranquila, suave e segura de se utilizar esse óleo essencial. O ato de se esfregar a sola dos pés no Ayurveda, ele vai muito além da aplicação do óleo essencial. Ele acaba sendo também uma ação que acalma o dosha vata, que é o que tem mais movimento e que tem a tendência desse movimento mais mental. Então esfregar a sola dos pés acalma o dosha vata em todos nós, né? Traz uma sensação de aterramento e tranquiliza a mente. A camomila eu uso principalmente com crianças, tá? Então eu diria que para criança, principalmente numa idade ali que são bebês, 1 ano, 2 anos, 3, até os 10 anos de idade, lavanda e camomila romana, são os óleos essenciais mais suaves e que na sua vibração
não interferem nesse momento tão especial que é a infância. Gostaria de citar também os tratamentos utilizados no Ayurveda, porque os casos que nós vamos comentar a seguir, eles tiveram uma visão, como eu comentei no início, de todo esse conjunto. Então as pessoas passaram por um tratamento que incluiu todos esses fatores, né? Dentro do Ayurveda, então, se trata a alimentação adequada, a rotina diária, os horários, né, incluindo o clima do local onde a pessoa vive, a forma como essa pessoa distribui a sua energia vital ao longo do dia. Essa é uma observação bem importante dentro desses casos que nós vamos comentar de hiperatividade, de insônia e de ansiedade, e as atividades que essa pessoa faz de acordo com os horários. Então são pequenas recomendações, mas que têm um olhar para tudo isso. Dentre os procedimentos, né, eu preciso comentar que se usa então no Ayurveda como óleos graxos, como óleos carreadores, principalmente o óleo de gergelim, que tem a característica de ser quente, e o óleo de girassol, que tem a característica de ser neutro, nem muito frio nem muito quente, e óleos medicados com ervas, além dos óleos essenciais. E nos procedimentos do Ayurveda, a Abhyanga principalmente, que é uma massagem com a função de oleação, né? É uma massagem que passa óleo em todo o corpo e vai trabalhar o fluxo energético geral. Ela tem um sentido diferente para cada situação, ela tem um toque, uma pressão específicos para cada situação, mas é a terapia, a massagem mais utilizada, e ela é feita com bastante óleo. Se faz também Svedana, né, que é sauna. A sauna no Ayurveda ela é um pouco diferente, ela não aquece a região da cabeça. Shiro Abhyanga, que é uma massagem na área da cabeça, né? Shiro quer dizer cabeça, principalmente na região do crânio, no topo da cabeça, mas inclui também alguns pontos na face, no rosto, pescoço. O Shiro Pichu, que é uma técnica com óleo no topo da cabeça. Os escalda-pés, né, que não são novidade, né, em termos de terapias naturais, são bastante utilizados nos tratamentos que eu vou descrever. Um procedimento que se chama Nasya, que é o uso de óleo medicado nas narinas, que ele pode ser tanto um procedimento de limpeza, purificação, desobstrução, quanto ele pode ser um procedimento de nutrição para o sistema nervoso e para acalmar a mente. E o Shirodhara, que é bastante conhecido, que é onde um fio de óleo vai estimular o ponto que controla a mente e os sentidos no centro da nossa testa. Todos esses tratamentos, eles foram utilizados dentro da abordagem que eu vou falar, e daí para cada caso específico eu vou citar os tratamentos utilizados. Do yoga, dessa aplicação terapêutica do yoga, que ela é possível dentro de uma terapia complementar integrada, eu utilizo bastante para insônia a respiração abdominal. E muitas vezes a pessoa, só de respirar no horário de dormir, deitada, com a mão no abdômen, e a atenção nesse movimento do abdômen que expande na inspiração, relaxa, retorna na saída do ar, a pessoa passa a observar a sua respiração, ela traz atenção para essa respiração que é natural. Se nós olhamos um bebezinho, a gente vai ver que a barriguinha sobe e desce conforme ele respira. E é esse retorno ao movimento natural que ajuda bastante a acalmar a mente e ajuda muitas pessoas a dormir. Muitas vezes, nós vamos citar casos mais complicados, mas muitas vezes um óleo de lavanda no ambiente, no difusor, e a respiração abdominal, ela já tem um grande potencial para trazer um sono melhor, uma qualidade de sono melhor. Se eu melhoro a qualidade do meu sono, automaticamente a minha concentração e a minha energia durante o dia também melhora. Ainda dentro do yoga, para outros
tipos de casos se usa a saudação ao sol, né? Surya Namaskar, que é uma sequência de posturas para se fazer pela manhã para estimular o organismo, e daí é utilizado em casos de depressão, onde a pessoa precisa do movimento, né? E quando a pessoa está em condições de fazer esse movimento, a aplicação do yoga como terapia dentro desse contexto terapêutico, ela depende muito também desse momento do tratamento. Depende do momento em que a pessoa vai ter autonomia e força para fazer essa parte do tratamento em casa, para acordar todo dia de manhã e então tá fazendo uma sequência como o Surya Namaskar. Existem ainda alguns procedimentos, algumas práticas dentro do yoga que são chamadas de kriya, são práticas de purificação e limpeza, né? No yoga a gente sempre trabalhando o corpo físico e sutil ao mesmo tempo. O yoga tem um foco grande no corpo energético, mas trabalha através da prática no corpo físico. Então, dentro dos kriyas, que são essas práticas diárias de purificação, especialmente os movimentos com o abdômen, né, que nós chamamos de Agnisara ou de Uddiyana Bandha, eles são extremamente benéficos, principalmente nos quadros de depressão, né, que vão fazer um estímulo importante nessa região. E a prática do Jalanete, que também é conhecido como Lota, que é a limpeza das narinas com água, ela diariamente ela vai favorecer as pessoas que têm dificuldade de respirar. Então, às vezes, a dificuldade de respirar, o nariz congestionado, ela vai tirar um pouco a clareza mental e ela vai estar, em alguns casos, associada à dificuldade de dormir. Então, em alguns casos de insônia, a gente trabalha também técnicas de limpeza e purificação no sentido de desobstruir e de facilitar essa importante captação de energia que se faz através da respiração. Esses são os exemplos de como o yoga entra nessa prática junto com a Ayurveda e a aromaterapia como uma ferramenta dentro de um tratamento que está olhando para essa pessoa como um todo. Sobre o Ayurveda e os óleos essenciais, eu já comentei um pouco sobre as etapas do tratamento no corpo. Então, no corpo se trabalha primeiro a desintoxicação e depois a nutrição, né? E os óleos essenciais aí vão entrar em duas frentes muito distintas, porque se eu pensar nesses efeitos dos óleos essenciais no corpo, na circulação, por exemplo, eu vou ter aquele que estimula e eu vou ter aquele que acalma. No momento que eu estou fazendo uma desintoxicação, eu vou preferir o que estimula, no momento da nutrição, eu vou preferir o que acalma. A temperatura, aquilo que aquece e que resfria, aí já é diferente para cada indivíduo. É bastante possível, né, no que a gente está falando, que é a insônia, por exemplo, que algumas pessoas, por desconforto de calor extremo, não durmam, enquanto que outras, por desconforto do frio, tendem a acordar várias vezes durante a noite para urinar e, enfim, outras questões porque não conseguem se aquecer. Com relação à mente, né, a gente vai olhar fatores como aterramento, o estímulo da criatividade, a clareza, o fluxo de pensamentos, a motivação da pessoa, ela pode ser trabalhada com óleo essencial, e as emoções, né, o medo, a raiva, e tudo isso que está ligado às nossas emoções e a forma como essas emoções muitas vezes elas estão lá atrás, numa anamnese, no que causou um desequilíbrio, no que causou uma doença, aquilo que vem muito antes de que o desequilíbrio se manifeste no corpo, ele pode estar se originando nas nossas emoções. Vou passar agora, então, para a discussão, né, desses casos, de forma a complementar o assunto e mostrar, através dessa experiência prática, como é que isso pode acontecer. A primeira abordagem que eu vou fazer é das crianças, né? Então,
Antes de passar para esses casos que eu vou citar, eu gostaria de dizer que as crianças, elas respondem muito rapidamente ao tratamento com aromaterapia. E elas respondem muito rapidamente às mudanças propostas pelo Ayurveda. Então, a mudança na alimentação, a adequação da rotina, do horário de dormir, às vezes o olhar para esse gasto de energia durante o dia, onde tem um excesso de atividades. Hoje é muito comum que os pais, a sociedade, as exigências do ambiente tendam a fazer da criança um mini adulto. E aí essa criança vai responder conforme o grau de sensibilidade dela com diferentes respostas de estresse. Tanto ela pode engordar e se tornar letárgica, quanto ela pode se tornar magra, extremamente agitada. O Ayurveda vai olhar com carinho assim para essas diferenças, mas principalmente vai olhar para essa causa, para o que está levando esse indivíduo a se deslocar do seu ponto de equilíbrio para atender uma exigência às vezes do ambiente, às vezes do meio. Então vai olhar também para essa rotina, para esse excesso de atividade. Se de repente eu tenho aula de inglês na segunda, natação na terça, uma outra atividade na quarta, porque eu tenho que fazer um esporte, e a criança acaba não tendo aquele tempo livre, aquele tempo de brincar, aquele tempo de estar com ela mesma para aquilo que é o momento que ela está vivendo, que é a infância. O Ayurveda vai fazer esse olhar, o Ayurveda vai fazer um olhar para a alimentação dela, no sentido de direcionar para alimentos mais nutritivos, mais fáceis de digerir e mais adequados a uma idade em que os tecidos estão se construindo, uma idade em que o corpo está se formando e uma idade que precisa de todo esse carinho e esse cuidado. Eu gosto de dizer que criança precisa de comidinha de vó, e é bem tranquilo. E infelizmente hoje, devido às exigências nossas dos pais, de rotinas nossas, as crianças acabam não comendo um mingau, uma bananinha amassada, elas acabam não tomando um café com leite, um pão com manteiga no meio da tarde, e isso acaba sendo substituído por coisas prontas, por coisas fáceis, que na visão do Ayurveda elas vão ser difíceis de digerir, e elas vão muitas vezes estar muito leves, na sua forma, na constituição desse alimento mesmo. Aquilo que eu estou beliscando, que eu estou comendo, de repente está enganando a minha fome, mas não está me nutrindo e não está me dando um certo peso, não está me dando um conforto que é necessário e que vem da alimentação. Essa volta, nesse olhar, é para dizer que às vezes pequenas mudanças e mudanças simples, elas podem fazer uma grande diferença. Voltando aonde a aromaterapia pode ajudar no processo de aprendizagem da criança, eu vou citar principalmente os óleos essenciais de lavanda e alecrim juntos. Então, ao mesmo tempo que a lavanda, ela, uma dose pequena, 1 ou 2 gotas, ela vai acalmar, ela pode ser um pouco sedativa. O alecrim, ele vai estimular no sentido de dar foco e concentração. Então, como essa pessoa vai usar esse óleo, vai depender muito do estado dela. Se a criança está extremamente agitada, ela vai usar a lavanda de forma a desacelerar e trazer uma tranquilidade, principalmente durante o sono, mesmo que ela durma bem. Isso é muito importante, a forma de aplicação, e aqui a gente vê um pouco aonde vem esse olhar do terapeuta. É claro que eu posso levar esse óleo essencial e usar em casa, e experimentar em casa, mas então eu tenho que levar esse olhar também, para o momento e a forma como eu estou usando esse óleo. Então quem está muito agitado precisa acalmar, mas precisa acalmar nos horários certos. Muitas vezes a criança tem uma dificuldade de manhã cedo, e o óleo que se usa de manhã cedo, para quem tem dificuldade de sair da cama e acordar, é o alecrim. Mas eu tenho que fazer esse casamento do alecrim com a lavanda, porque eu preciso dormir bem, em primeiro lugar,
e depois usar um óleo estimulante pela manhã, que vai me ajudar a acordar, que vai me ajudar a sair da cama, que vai melhorar o foco e a concentração nos estudos, né? A forma como eu vou também diluir isso, a dose, a quantidade, ela depende muito dessa pessoa, né? Então eu diria que para a criança a forma mais suave que a gente começa é com o hidrolato, é com a água que vem da extração do óleo essencial, né? Essa água vai ser aromática ainda, ela vai ter uma pequena quantidade de óleo essencial e ela vai atuar de uma forma muito suave. Isso é muito interessante, assim, porque a gente compra ela já para borrifar e ela é muito segura e ela é muito tranquila. Depois eu vou passar a aplicação de uma única gota, né? E durante o dia, para acordar e estimular, eu vou fazer isso com essa gota na palma das mãos, esfregar uma mão na outra para diluir esse óleo e sentir esse aroma. Isso eu posso fazer tranquilamente com óleo de alecrim, e como as minhas mãos elas ficam no meu campo olfativo, elas estão aqui ao meu redor, onde eu estou sentindo esse aroma, onde eu estou inalando esse aroma, essa gota pode ser suficiente. Na palma das mãos, ali entre 1 e 2 gotas, quando é uma criança, é a quantidade suficiente para ser usada. Já para usar numa sala, num ambiente, né, com o difusor, eu tenho a liberdade de usar mais gotas, de usar ali 7, 10 gotas sem nenhum prejuízo. O que eu sempre digo para as pessoas é começar com menos, né? E depois, conforme a necessidade, eu vou aumentando. Então eu acho a lavanda e o alecrim 2 óleos essenciais muito tranquilos e seguros para usar em casa. Eles têm um bom resultado tanto para insônia quanto para dificuldade de aprendizagem e concentração, né? A lavanda sedativa, então principalmente à noite, podendo ser usada durante o dia para aquelas pessoas que têm um fluxo muito grande de pensamentos e que elas são extremamente agitadas. Sempre com o cuidado de usar uma pequena dose, porque uma dose grande de lavanda ela pode levar a uma euforia, a uma agitação e levar os pensamentos para um outro lado, né? A gente diz de subir, enfim, ficar mais aéreo do que aterrado. Mas ainda que pese essa questão da dosagem, eu gosto e uso bastante a lavanda como uma primeira escolha, né, para acalmar, e o óleo de alecrim para estimular. Tá? Podendo, em algumas situações, no difusor, no ambiente, misturar os dois. Algumas pouquinhas gotinhas de lavanda e outras de alecrim. Por exemplo, 3 gotas de lavanda, 4 gotas de alecrim seria uma boa mistura para um quarto, para uma sala, para um difusor, né, do ambiente. Dito isso, assim, de linhas gerais, eu vou passar a comentar um primeiro caso de uma criança de 8 anos de idade, um tratamento que durou ali de fevereiro até junho, né? Então, o início do período escolar, essa criança teve uma queixa por parte da escola, né? E aí começou o tratamento. É importante dizer aqui que nós estamos falando de terapias complementares, né? Então, junto com esse tratamento com a Ayurveda e a aromaterapia, essa criança tinha o acompanhamento de uma psicopedagoga e de uma fonoaudióloga. Essa criança recebeu, então, né, da parte médica, um diagnóstico de um transtorno de aprendizagem, né, de uma hiperatividade, e foi recomendado para essa mãe administrar um remédio. Foi recomendado administrar uma medicação que infelizmente é bastante comum na sua recomendação para crianças atualmente, e essa mãe veio procurar então uma terapia alternativa e por opção dela não administrou esse remédio. Então a escolha da mãe antes de procurar a terapia Ayurveda foi de experimentar uma outra alternativa para não medicar a criança. E ela permaneceu então acompanhada da psicopedagoga e da fonoaudióloga e iniciou um tratamento com a Ayurveda.
Sobre esse tratamento, o que eu tenho a destacar, né, na alimentação é que foram pequenas mudanças, mas a primeira delas, retirar os alimentos com soja. Dentro do Ayurveda existe uma forte relação entre a soja em suas diversas formas e a questão da desnutrição do sistema nervoso. Então, se eu estou tratando a hiperatividade, eu estou tratando o sistema nervoso, e aí se retira nesses casos especificamente, bem pontualmente, a soja, principalmente as bebidas à base de soja, os sucos que contêm a soja, que são muito comuns hoje em dia para as crianças. Foi reduzido o açúcar, porque o açúcar ele traz comprovadamente uma agitação mental. Eu falo que especificamente do açúcar refinado, então quando a gente reduz o açúcar, a gente aconselha aos pais que façam uma troca, se possível, por açúcar mascavo, por açúcar demerara, no máximo pelo açúcar cristal, mas que procurem também outras formas de doce, melado, um doce natural da fruta. E aí entra a questão de receitas e todo um aconselhamento em torno disso. Na substituição, então, desses doces que são feitos principalmente de trigo refinado e açúcar, por outras alternativas de alimentação mais saudável e mais tranquila. Lembrando que a gente está falando aqui de criança e que a gente não tira completamente os doces, mas a gente vai fazendo uma adequação nessa alimentação. Essas são as primeiras medidas que foram tomadas. E passa-se então, como eu estou equilibrando um atributo de leveza que está ligado ao dosha vata, a introduzir alguns alimentos. Principalmente na forma do preparo, a gente vai colocar para essa criança mais alimentos quentes, cozidos, e com uma consistência de mingau, de purê, uma sopinha, um risoto, uma massa mais cremosa. A gente vai procurar introduzir esses alimentos. Nesse caso específico, especialmente no horário do jantar, onde a alimentação era mais seca e mais fria, como um sanduíche, um lanche. Então ela passou a recomendação de que ela fosse um risotinho, uma sopinha, enfim, o que está adequado àquele lugar, àquela cidade e àquele clima naquele momento, que também não é igual para todos nós. E se incluiu aqui uma refeição de lanche à tarde. Então a tarde ele é um período, na visão do Ayurveda, ela é um período de extrema leveza. Importantíssimo que entre durante a tarde, para quem tem uma tendência a uma agitação, o alimento como um fator de aterramento, de trazer tranquilidade, de trazer equilíbrio. Tá? Então essa refeição da tarde, ela é importante dentro desse contexto de trazer esse indivíduo que está muito ativo para um equilíbrio desse movimento durante o dia. Nas terapias do Ayurveda, se iniciou então com a Abhyanga e Swedana, que seria a massagem com óleo, a oleação e a sauna. E essa criança passou a receber também o Shiropichu, que é o óleo nesse ponto bem no topo da cabeça, é uma terapia específica dentro do Ayurveda, e a prosseguir em casa com a oleação nesse ponto. Então o que acontece? Acontece uma integração entre o tratamento no ambiente clínico, quando se recebe essa criança no consultório, vai se usar uma grande quantidade de óleo nesse ponto, e essa mãe em casa, diariamente, vai colocar 1 ou 2 gotas de um óleo graxo mesmo, um óleo medicado, um óleo de gergelim, geralmente, que é utilizado, nesse ponto. Então ela leva um óleo de gergelim, que aqui foi medicado com óleo essencial de nardo verde, e ela recebe esse procedimento, esse mesmo procedimento, dentro do consultório. A aromaterapia utilizada nesse caso, ela começou na sala de atendimento, no ambiente, no difusor do ambiente, com sálvia e cipreste. Então aqui eu coloquei um óleo
que é fortemente sedativo, que é a salvia clareia, e eu coloquei junto o cipreste, que vai trazer essa limpeza emocional. Ele vai trabalhar o apego, né, e consequentemente o desapego, e ele vai trabalhar, por ele estar na sala de atendimento, não somente com essa criança, mas ele vai trabalhar com essa família, que vem para dentro do consultório. Então, quando a gente atende uma criança, a mãe sempre está junto. E todos nós sabemos que dentro de uma estrutura familiar, quando a criança apresenta uma sintomática, toda essa estrutura familiar, ela está contribuindo, né, para isso que está acontecendo com essa criança. Então, eu poderia dizer seguramente que é importante também tranquilizar e acalmar toda essa família, mas principalmente essa mãe. Então, foi utilizado esses 2 óleos essenciais com essa visão. Iniciar com uma limpeza do campo emocional e já trabalhando com um óleo fortemente sedativo, assim, pela característica que foi percebida. Aqui eu consigo perceber também o efeito desse óleo nessas pessoas, porque elas estão ali dentro do consultório, né? E aí eu posso começar a observar melhor essas interações dentro dessa família. Nessa primeira massagem, então, foi utilizado o óleo medicado com o nardo verde, que é conhecido na Ayurveda como Jatamansi, mas aqui foi utilizado para medicar esse óleo, o óleo essencial, né, e não o fitoterápico, pela facilidade de encontrar esse óleo essencial e pela dificuldade de se trazer, né, essa planta, esse fitoterápico ou esse óleo medicado da Índia. Então aqui começa a interação, né, desse trabalho de Ayurveda e aromaterapia. E algumas gotas do óleo de Ylang Ylang, poucas gotas, porque ele é bastante aromático, mas algumas gotas para ele no sentido de que o uso do perfume de uma flor, ele suaviza, e o Ylang Ylang, como um hipotensor, o seu efeito no corpo, ele acalma. Poucas gotas aqui desse óleo. Enquanto essa criança está na maca para receber a massagem, ela faz uma inalação muito mais próxima dela, né? Aí é uma inalação que já não está mais na sala, do óleo essencial de camomila romana e um pouquinho do óleo essencial de ylang. Embora a minha preferência aqui seja sempre inicial pela lavanda, eu também tenho uma sistemática de trabalho que respeita a preferência olfativa da pessoa que está sendo tratada. Então, eu tenho alguns óleos essenciais que acalmam e harmonizam. E quando essa pessoa está dentro do consultório, eu tenho a oportunidade de fazê-la experimentá-los, né, e fazer uma segunda opção. Na minha primeira opção, que foi a lavanda, essa criança não gostou do aroma, ela se sentiu incomodada com o cheiro do óleo essencial. Então, eu passei a uma segunda opção, que ela gostou, que foi a camomila. E junto com essa camomila, o óleo de ylang. A importância, né, a diferença da gente estar dentro do consultório, da gente estar em casa, é justamente poder experimentar essa preferência olfativa antes de comprar um óleo essencial. E é muito importante para quem vai usar essas indicações em casa, que experimente os óleos essenciais antes de comprá-los. Porque você pode comprar um óleo essencial pensando que esse óleo é indicado para alguma coisa e depois ele tem um cheiro extremamente desagradável, e isso vai te deixar mais irritado e desconfortável do que o eventual efeito terapêutico que esse óleo possa ter. Então, respeitar essa preferência olfativa é o que aconteceu nesse caso aqui, e por isso não foi usada a lavanda como primeira escolha para inalação, e sim a camomila. Na sauna, que é um procedimento de estímulo, que é um procedimento desobstrutivo, a sauna tem a função de fazer o indivíduo respirar bem e também de promover uma circulação em todo o corpo, porque num primeiro momento a Ayurveda está trabalhando a desintoxicação, então nessa desintoxicação suavemente a limpeza do campo emocional e energético, e depois a limpeza do corpo físico através do suor. Então, na sauna foi utilizado o óleo essencial de spruce canadense junto com o óleo essencial de cipreste.
Essa criança também, considerando a sua preferência olfativa, gostou do óleo essencial de capim-limão. E foi o óleo essencial de capim-limão que foi recomendado para que ela utilizasse em casa, né? De forma que o capim-limão ele é um aroma agradável geralmente para todas as pessoas, né? Existe uma facilidade assim da pessoa se sentir bem com esse óleo essencial. Então, quando eu mando um óleo essencial para casa, eu estou considerando que nessa casa e nesse ambiente vão ter outras pessoas. E que esse óleo essencial, o capim-limão, ele é muito especial porque ao mesmo tempo que ele tranquiliza, ele não retira a energia da pessoa. Então ele mantém a energia criativa, ele mantém a pessoa produtiva, ele mantém o potencial de trabalho, de estudo dessa pessoa, sem afetar a sua rotina do dia a dia, mas ele dá uma acalmada, ele dá uma desacelerada, de forma que a pessoa consegue então ter mais concentração, porque nesse caso ela está hiperativa, ela está hiperestimulada, ela está muito acelerada. Então eu trago ela, né, como se eu estivesse colocando o pé no freio suavemente com esse óleo essencial de capim-limão. Esse é um óleo que eu recomendo muito, não só para crianças, mas para que as pessoas tenham no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes no ambiente de trabalho a dificuldade de concentração ela vem do excesso da mente criativa, e essa mente criativa é importante. Eu não quero aqui tirar essa criatividade, né, e nem embotar esse potencial, mas eu quero aqui então simplesmente desacelerar. Então esse é o motivo, né, da escolha do óleo essencial de capim-limão. Claro que o aroma dele, né, a pessoa envolvida no tratamento, a criança experimentou e sentiu também uma afinidade com esse aroma. A partir do primeiro mês de tratamento, né, com essa configuração de procedimentos, já houve uma resposta de melhora da concentração, relatada pela mãe do paciente. E passa-se ali então a trabalhar com capim-limão e lavanda na sala, né, como aromatização do ambiente. O óleo essencial de lavanda esfregando na sola dos pés após a massagem, visto que na preferência olfativa essa criança não gostou da lavanda, então ela começa a ser usada nos pés e ela começa a ser usada junto com o capim-limão no ambiente. Então eu vou aproximando ele do óleo essencial que eu gostaria de trabalhar sem ferir essa preferência olfativa, porque o capim-limão tem um aroma muito mais forte do que a lavanda, mas vou promovendo um contato dele com a lavanda. E a inalação do óleo essencial de olíbano, né? Então aqui foi utilizado o olíbano selvagem na palma das mãos, enquanto a criança estava dentro do consultório. Por quê? Porque esse óleo essencial de olíbano, ele tem um grande potencial de ser guerreiro, né? De te ajudar a atravessar as dificuldades. E daí eu tô falando então mais do aspecto mente e emoções do olíbano, e eu tô falando que depois de um mês de tratamento e de convivência com essa pessoa, com esse paciente, a gente começa a perceber os desafios que essa criança enfrenta no seu dia a dia e começa então a caminhar com esses óleos essenciais de acordo com essas necessidades e que precisa ser trabalhado. Continuei usando o cipreste e continuo a fazer mudanças na alimentação. Então aqui começo a inserir o uso de uma massala, que é uma mistura de especiarias com a função de melhorar a digestão e ainda assim continuar promovendo uma leve desintoxicação, por se tratar de uma criança. Ela começa então a tomar chá de capim-limão frio, né, junto com suco de frutas frescas. Então aqui ela começa a incluir na sua rotina, né, os chás e as frutas,
como uma forma de complementar essa alimentação, sem se distanciar do trabalho que ela está fazendo com a aromaterapia, porque ela está trabalhando com esse aroma de capim-limão. Então esse chá de capim-limão, ele também tem um aroma que para ela passa a se tornar simpático às suas preferências. A gente vai aqui entrando mais para os meses de inverno, então começa a fazer o uso dos escaldapés, principalmente para as pessoas que apresentam as extremidades frias e têm uma tendência a sentir frio. E aqui nos escaldapés se utilizou óleo essencial de cálamo, de capim-limão, de lavanda e de salve esclareia. No sistema sutil, a nível de campo energético e vibracional, foi utilizado o óleo essencial de gengibre na região do plexo solar, foi utilizado o óleo essencial de gerânio no centro do peito, na região do quarto chakra, e foi utilizada ainda a inalação de camomila romana durante a sequência do tratamento. A inalação de camomila romana permanece até o final do tratamento e depois de mais um mês passa a se usar então o gerânio e o cedro como óleo essencial na massagem, no sentido de trazer para essa pessoa coragem, que é uma característica trabalhada pelo gerânio, e aterramento. Ele gostou bastante do óleo de gerânio, do aroma do gerânio, e aí começa no Ayurveda a trabalhar com uma outra terapia que se chama Karma Purana, que é uma oleação que se faz especificamente nos ouvidos. É uma terapia para acalmar o dosha vata na região da cabeça, e o que está se tratando aqui durante todo o tempo, que é o excesso de fluxo de pensamentos na mente. E passa então a fazer o uso de cápsulas. Então aqui começa o uso da fitoterapia, já quando o tratamento avança ali de 2, 3 meses, onde já houveram ajustes na alimentação e onde já houveram respostas positivas. Como ele gostou do óleo essencial de gerânio, ele passa também a usar o hidrolato de gerânio em casa, E é interessante perceber que aqui o gerânio, ele não é um óleo essencial sedativo, ele é um óleo essencial que trabalha a coragem e, por outro lado, ele trabalha o medo, Então a ausência do medo, ela é o que marca o final desse tratamento. Eu começo então acalmando essa hiperatividade, eu começo então com óleos bastante sedativos, Durante todo esse processo essa criança trabalha com a camomila romana. No meio desse processo ela começa a usar com bastante intensidade o óleo essencial de capim-limão e ela fecha o tratamento com o uso do gerânio. Então ela fecha o tratamento com essa segurança de que a partir dali ela está pronta para ir para a vida, A resposta do final desse tratamento, ela ocorre, então ele começou no mês de fevereiro, ela ocorre no mês de junho, e nesse mês de junho a liberação do tratamento, ela vem por parte dos pais e da escola, A queixa da escola já não existe mais, então a escola, o ambiente onde a pessoa está inserida, percebe essas melhoras, ela permanece com o acompanhamento da psicopedagoga e da fonoaudióloga, mas é a escola que traz essa percepção de melhora e são os pais que decidem, pelo término do tratamento, tendo em vista que além da opinião da escola de que houve uma melhora na concentração e no aprendizado, no fechar desse semestre, no final do mês de junho, as notas escolares, o desempenho escolar, o resultado dessa criança também teve melhora significativa e por isso esse foi um dos casos que eu escolhi para apresentar. Uma criança que eu tratei durante 3 anos, também com pequenas mudanças na alimentação, porque ela passava o dia inteiro na escola, mas com algumas mudanças na alimentação, com procedimentos de Ayurveda, nesse caso principalmente a Abhyanga. Essa criança tinha uma queixa
né, de dificuldade na fala, no processamento auditivo e na falta de motivação e interesse pelo estudo. Ela teve uma grande melhora durante esses 3 anos e posteriormente ela foi diagnosticada com uma síndrome e ficou então o fato de que ela tem algumas limitações. Em que pese as suas limitações, teve uma grande melhora. E nesse caso em especial, eu devo à aromaterapia essa melhora. Foi um caso bem interessante, assim, onde a mãe passava por uma grande pressão e uma grande tensão em função da exigência com o desempenho escolar desse filho. Foi no começo do meu trabalho com aromaterapia e foi muito interessante perceber, porque ele já vinha recebendo massagem e já vinha com algumas mudanças na alimentação, que do meu primeiro uso do óleo essencial de lavanda para uma pessoa que já estava em terapia, eu comecei a estudar aromaterapia e incluir a lavanda no difusor no ambiente do consultório. Nesse primeiro uso da lavanda, eu percebi que essa mãe que ficava ao lado da maca, na sala, com uma certa ansiedade pelo tratamento, ao final da massagem, ela estava confortavelmente sentada numa cadeira, aguardando a terapia terminar, e a criança que durante a massagem levantava os braços, as pernas e fazia alguns movimentos como é normal para a criança, terminou a massagem dormindo. Então, aqui a gente pode perceber o grande valor, o que a aromaterapia efetivamente acrescenta dentro desse tratamento da Ayurveda, que já tem um grande potencial, né, de cura e de reequilíbrio. Os óleos essenciais que foram utilizados depois no tratamento dele foi uma sinergia de alecrim com cipreste para estudar, isso diluído no hidrolato de laranja. Então eu fiz um spray para que ele pudesse usar à vontade com a base do hidrolato de laranja e óleo essencial de alecrim e cipreste. Depois houve um relato muito interessante de que o irmão mais velho, né, que estudava junto, sentiu melhora também com o óleo essencial e em fases em pré-vestibular, e que ele estava precisando estudar e o irmão mais novo, que é quem efetivamente estava em tratamento, não precisava, ele solicitava então o uso da aromaterapia para ter um melhor desempenho no estudo. E para dormir foi utilizado uma sinergia de óleo essencial de lavanda, camomila e grapefruit, no hidrolato de rosas. Então, no caso dessa criança, assim, que eu considero extremamente sensível, o uso em casa foi feito sempre diluído nos hidrolatos. Tem mais um caso de criança que eu gostaria de comentar brevemente, que foi feita uma única sessão para um episódio que estava recorrente de pesadelo, de acordar durante a noite, um quadro que eu poderia, de forma leiga, chamar de terror noturno, que a criança acordava gritando durante a noite. Ele recebeu como um procedimento de emergência a inalação de junípero e lavanda, então a intenção puramente aqui foi fazer essa limpeza do campo energético e mental com esses 2 óleos essenciais. A massagem foi com óleo essencial de rosa, que eu considero assim a primeira escolha para uma situação de emergência e de reequilíbrio geral, dada a gravidade. Lavanda, gerânio, camomila romana e cedro. Então aqui a lavanda como um sedativo e também para o equilíbrio do campo energético, o gerânio relacionado à questão do medo, a camomila por se tratar de uma criança e de uma situação que gerou forte resposta emocional nela. A camomila é extremamente pacificadora, principalmente a camomila romana, e o cedro no sentido de trazer aterramento. Essa criança recebeu essa única sessão e em casa ela passou a fazer o uso do óleo essencial de gerânio, uma gota, num lenço de pano,
que ela deixava sobre o peito. Então esse lenço foi utilizado na região do quarto chakra, e por se tratar de uma criança não foi utilizada essa gota de óleo essencial direto no corpo. Aqui, além do aroma do gerânio tratar a questão da coragem e do medo, o equilíbrio então do chakra de base, do quarto chakra, né, dessa região que é o que estava mais sendo afetado. E uma pedra de quartzo rosa que ela utilizou na água de bebê durante todo o mês, que foi recomendada ela como uma pedra mágica de proteção. E o gerânio foi recomendado como uma flor que protege os guerreiros, de forma a combater então o medo de que esse pesadelo retornasse. Né? Chama atenção novamente para o fato do gerânio não ser um óleo sedativo, mas desse equilíbrio proporcionado pelo gerânio, dessa questão como ele trabalha profundamente o medo, ser essencial nesse caso, que mesmo com uma gotinha de óleo de gerânio sobre o peito, essa criança passou então numa resposta muito rápida a dormir melhor. Outros casos que eu gostaria de comentar pela frequência grande, eu acho que a insônia, a ansiedade e o estresse, juntos ou isoladamente, eles sem dúvida nenhuma são o maior número de queixas que as pessoas trazem, né? Então existe um grande número assim de pessoas que foram tratadas desses sintomas dentro, né, dessa experiência terapêutica desses 3 anos. O que eu tenho a dizer a respeito da aromaterapia é o que eu já comentei antes, que o meu primeiro óleo de escolha é a lavanda, né? Em que pese que para algumas pessoas não faz a mínima diferença a inalação do óleo de lavanda no relaxamento. Então a minha segunda escolha é o óleo essencial de salves clareia. Eu acho, né, sinto na minha experiência assim que a salves clareia ela é muito sedativa, só que o aroma do óleo essencial ele é muito forte. Então ele não é o meu primeiro óleo de escolha, ele é o óleo que eu considero mais forte. Isso fica muito fácil de ser aplicado em consultório, quando no final de uma massagem eu posso primeiro perceber como é que está essa pessoa, né? Porque depois de uma terapia com óleo no corpo que dura 1h30, a maioria das pessoas, se não está dormindo, está extremamente relaxada, mas algumas permanecem, né, com a mente agitada, algumas permanecem acordadas e algumas permanecem conversando. Então essa primeira percepção da pessoa, mesmo que ela não venha para um tratamento, mesmo quando ela vem só para uma massagem, a gente percebe o perfil, né, desse paciente. E a partir daí, durante o relaxamento, o paninho cobre os olhos e eu posso usar uma inalação, né, um óleo essencial nesse relaxamento. Então, o primeiro óleo de escolha é a lavanda, e quando a pessoa não relaxa com a lavanda, eu uso a salves clareia. Mas existem outros óleos essenciais que têm um efeito combinado com estes ou isoladamente muito bom. Um óleo essencial que tem muito boa aceitação, assim, que as pessoas gostam muito do aroma e que traz uma sensação de relaxamento profundo, sem que seja sedativo, é o óleo essencial de bergamota. Eu uso bastante a bergamota nas minhas sinergias para massagem, uso bastante também a bergamota numa prática que associa o relaxamento com aromaterapia, que é o aroma nidra, né? Essa é uma prática que foi descrita pela professora Maíra de Curitiba e que eu venho aplicando com as pessoas em termos de prática individual, de terapia, de consultório e também turmas, como nas aulas de yoga, só que turmas para uma prática somente de relaxamento.
Nessa prática, as pessoas escolhem o óleo essencial para relaxar pela sua preferência olfativa. E aí eu percebo na preferência olfativa que isso fica dividido entre lavanda, a bergamota, que é um dos óleos mais escolhidos, o spruce canadense, que as pessoas gostam bastante também. Algumas gostam do capim-limão, para quem gosta de aroma mais forte. E quem não gosta de nenhum aroma, porque tem dificuldade, geralmente as pessoas que não gostam de cheiro nenhum, elas vão preferir ou a lavanda ou o pau rosa, que ainda é um pouquinho mais suave do que a lavanda. Então gira em torno desses óleos e todos eles têm uma boa experiência de relaxamento. Voltando para esses casos de insônia e ansiedade, eu gostaria de relatar alguns tratamentos mais demorados, porque a maioria dos tratamentos ela pode ser breve e ela pode ser só com aromaterapia, a pessoa pode ter uma boa resposta com os óleos essenciais. Mas em alguns casos, o quanto mais o hábito, principalmente de não dormir, tá nessa pessoa, ela vai ter uma dificuldade de aprender a relaxar. E aí ela vai entrar num processo que em algum momento ela vai atingir seus resultados, mas isso varia muito, de muitos casos. Então varia tanto na quantidade de meses, porque essa pessoa internamente ela vai passando por uma transformação e a sua vida aos poucos nos hábitos vai se modificando, quanto em número de sessões, né? Observei também nos programas de tratamento de Ayurveda, onde a gente tem a oportunidade de receber as pessoas no espaço em Porto Alegre para que fiquem internadas, para que recebam terapias de forma constante durante vários dias, 4, 5 dias recebendo terapias, que a resposta dos pacientes ela é muitas vezes ao número de sessões e não ao tempo de tratamento. Então uma pessoa que responderia em 4 sessões, ela acaba sentindo melhor ao final de um mês, se ela vier uma vez por semana, mas ela também pode fazer 4 sessões seguidas e ao final de 4 dias perceber uma melhora significativa. É isso que eu tenho observado até na experiência, porque algumas pessoas, em função de suas agendas ou até de questões financeiras, elas não vêm toda semana ou elas vêm a cada 15 dias e algumas pessoas têm a disponibilidade para ter uma maior frequência. Então isso é uma observação interessante porque mostra que a terapia ela vai moldando internamente alguma condição desse indivíduo. Já quando eu falo do Ayurveda, da mudança de alimentação, da mudança de rotina, todas as pessoas, né, em que pese as diferenças entre elas, precisam de um tempo para aplicar as mudanças. E esse tempo para aplicação das mudanças ele é bastante saudável. Então, além da frequência de casos de insônia e ansiedade, existe uma frequência de resultados, né? Eu posso dizer assim, sem medo de errar, que todas as pessoas com insônia, ansiedade, medo e depressão, elas encontram uma melhoria das suas condições de vida, elas encontram mais conforto, elas encontram mais segurança, elas encontram uma melhora geral da energia e disposição desse indivíduo dentro da terapia alternativa e dentro da terapia complementar, né, nessa experiência, né, que está em estudo e que foi proposta agora. Para comentar brevemente alguns casos e os óleos essenciais que foram utilizados, assim como as terapias, uma pessoa foi tratada de agosto a dezembro, né? Então aí se vê um número de meses em questão de tempo, e durante esse tempo ela fez 16 sessões, então aqui eu posso observar também o número de frequência nas sessões. Além da queixa principal, que era a insônia, essa pessoa quase não dormia durante a noite, ela não respirava bem, tinha o nariz muito congestionado, problema na tireoide, para o qual ela já era medicada,
e queixas com relação à baixa libido. Então aqui foram feitas algumas proposições na alimentação, né, suplementação de ômega 3 através do óleo de linhaça, incluir alguns sucos de frutas, né, como amora, cereja, framboesa e uva, tâmaras, granola e sementes oleaginosas, principalmente as amêndoas. Isso tudo foi incluído na alimentação. Essa pessoa passou a fazer o uso de infusões, né, de chás digestivos durante o dia e calmantes durante a noite. E por uma questão, né, de sentir muito calor e de toda a sintomática, assim, de tudo que foi apurado na avaliação e diagnóstico dela estar ligada ao excesso de calor, a recomendação de se utilizar água de rosas, né, como compressa fria nos olhos. Esse é um procedimento do Ayurveda que acalma o dosha pitta ligado ao fogo, e muitas vezes esse excesso de fogo ele está na origem daquilo que vai causar agitação. Essa pessoa recebeu de início já um procedimento mais rigoroso de desintoxicação, foi proposta uma dieta de desintoxicação, que nós chamamos também de dieta anti-ama. E a partir dessa primeira semana de dieta, ela já dormiu melhor e passou a se sentir bem. Então aqui a gente percebe, né, que pequenas medidas na alimentação, elas já fazem uma grande diferença. E antes dessa alimentação nutritiva que foi proposta, que eu comentei no início da suplementação, foi feita essa dieta. Então a própria desintoxicação, ela já causou uma leveza e ela já trouxe uma condição de desobstrução geral no organismo, e essa pessoa já sentiu melhora na primeira semana. No yoga ela aprendeu a fazer então a respiração abdominal, né, no que ela relatou também sentir resultado para pegar no sono, e passou a fazer um tratamento que nós chamamos de náusea, que é a desobstrução das narinas com óleo medicado. Esse é um tratamento também de desintoxicação, de purificação, e ele pode ser em alguns momentos bastante agressivo, mas com muito sucesso na desobstrução das narinas. Como um fator principal, se eu não respiro bem, toda a minha energia vital está comprometida e eu não consigo dormir bem. A partir daí, ela percebeu mais energia durante o dia, o que é bastante interessante. E de forma complementar foi recomendado então o uso do lota em casa para fazer a lavagem das narinas, que é a prática do jalanete. Os tratamentos seguiram, né, onde ela recebeu vários tratamentos do Ayurveda, várias terapias nessas 16 sessões, para citar a Abhyanga com Karnapurana, Shiro Abhyanga, Garshana, Pindas, sauna. Ocorreu o uso de fitoterapia durante o tratamento, e no final, nas últimas sessões, ela passou a receber o Shirodhara, que também é uma terapia do Ayurveda. Os óleos essenciais utilizados aqui foram principalmente o nardo verde, mas também durante o dia o alecrim, porque pelo fato de não dormir bem à noite, ela sentiu uma grande falta de energia durante o dia. Então o nardo verde nos procedimentos, o alecrim para inalação durante o dia, o óleo essencial de capim-limão, de forma a promover uma circulação no corpo, o óleo essencial de patchouli para trabalhar não só a libido, mas também a questão relacionada ao medo, coragem e segurança, porque existe nessa situação de insônia, estresse, quando ela chega num certo ponto, uma pressão interna muito grande, uma percepção desse indivíduo de que ele está numa luta de sobrevivência. E esse tipo de efeito na mente e emoções dos óleos essenciais, como o patchouli, ele vai fazer com que esse indivíduo sinta mais segurança, e a partir do momento que ele se sente mais seguro, essa necessidade de luta diminui.
Óleo essencial de lavanda, desde o início do tratamento, né, usou em casa e no consultório. Óleo essencial de vetiver, não só pela sua propriedade de proporcionar aterramento, por ser um óleo de raiz, mas também por ele ser um óleo extremamente refrescante. E aqui nesse quadro tinha uma situação ligada ao calor. E o óleo essencial de hortelã-pimenta, né, também como circulatório e também como uma forma de trabalhar a dor e a tensão muscular que vem junto nesse corpo com essa história de insônia e ansiedade, vem junto uma tensão muscular muito forte. Então, nesse caso, a opção foi pelo óleo essencial de hortelã-pimenta, que causa uma sensação fria e ao mesmo tempo estimula a circulação. Então, eu consigo tratar a situação de desobstrução, de melhorar a circulação e ajudar esse indivíduo a desintoxicar e a também ter um fluxo melhor energético, e ao mesmo tempo com que ele sinta pela ação, né, pela sensação refrescante desse óleo, conforto, porque ele estava numa situação de sentir muito calor corporal. Em termos de sinergia e mistura, em alguns momentos foi utilizado óleo essencial de alecrim junto com a lavanda, patchouli com hortelã-pimenta e lavanda e alecrim com hortelã-pimenta, em momentos diferentes durante a terapia. Essa pessoa é muito emocionada ao final desses meses de tratamento, que foi no final de ano, né? Ela relatou que ela estava dormindo muito melhor, que ela estava muito mais tranquila e concentrada durante o dia e que ela nunca, né, durante a sua experiência de vida, se lembrava de ter descansado bem e dormido profundamente como estava dormindo à época. Então é uma grande alegria, assim, e é um exemplo muito interessante, assim, dessa interação entre o Ayurveda e a aromaterapia, dessa forma como a gente consegue trabalhar ao mesmo tempo com esse corpo, com essa mente, com essas emoções, né, e de uma forma geral, assim, proporcionando um equilíbrio energético, vibracional de todo esse conjunto. O nosso tempo está acabando, né? Eu vou citar brevemente mais 2 casos, porque, como eu falei, são muitos e eu acho bem interessante essa temática. Uma pessoa fez um tratamento pela mesma queixa de ansiedade, só que ela tinha uma queixa mais pontual de medo e muitos sintomas psicossomáticos. Essa pessoa adoecia devido ao estresse. O tratamento dela foi de 25 sessões ao total, e ele começou em junho de um ano e terminou em dezembro do ano seguinte. Então ela ficou 1 ano e meio fazendo o tratamento. O que chama a atenção, né, nesse caso, e por isso eu selecionei, é que ela não pôde fazer muitas mudanças na sua alimentação, o que geralmente é um grande ponto de trabalho do Ayurveda, e ela teve pouca aceitação para outros procedimentos. Então ela não recebeu diversas terapias, né? A única aceitação dela foi para massagem e para algum uso dos óleos essenciais em casa. Então a falta de aderência desse paciente ao que é proposto pelo Ayurveda fez com que eu buscasse apoio maior na aromaterapia. E aí, na aromaterapia, um dos primeiros aromas que ela trabalhou foi com o spruce canadense. Então aqui a gente tomou uma direção bem diferente do relatado anterior, em que a pessoa começou com a lavanda. Essa pessoa não tinha dificuldade para dormir, essa pessoa tinha uma dificuldade com a sua força criativa, com a sua energia durante o dia, e ela travava durante o dia devido a esse medo, né, e essa situação que ela estava sentindo. Então, como ela andava muito de carro e precisava muito dirigir, foi feita essa opção pelo spruce canadense no carro, né, como um aroma que vai aliviar então a tensão causada pelo trânsito, que poderia ser uma causa, né, por trás desses problemas relatados.
Ela iniciou com uma sinergia de limão, junípero e grapefruit para limpeza do campo energético e vibracional. E isso foi feito através de um spray que ela usou em casa e no ambiente de trabalho também, porque a queixa maior era a falta de concentração no momento de trabalhar, quando esse trabalho exigia uma força criativa. Foi utilizado bastante óleo essencial de gerânio na região do peito e o óleo essencial de capim-limão em casa, no ambiente familiar. As massagens foram feitas com diversas sinergias específicas para dor, porque ela tinha muita dor e ela começou a sentir melhora a partir da segunda sessão. Nesse 1 ano e meio, houve muitas idas e vindas e essa pessoa teve momentos em que ela melhorou bastante e momentos que ela voltou a ter crises, né? Mas relatou depois que sentia-se muito bem, embora não tendo aderido à fitoterapia e nenhum outro motivo, e eventualmente relatava dor. Em outubro, após 4 meses de tratamento, ela relatou que estava completamente sem remédio para ansiedade e que as crises estavam reduzidas. E permaneceu nesse tratamento depois como forma de manutenção, né, para que os sintomas não retornassem. Esse foi mais um caso. Eu quero comentar um último caso muito interessante, assim, no seu sentido de que a pessoa teve poucas sessões, né? A queixa dela não era de ansiedade, mas de uma cistite recorrente, por detrás do que se percebia, então, que a pressão gerada pelo trabalho, pelo estresse, né, estava sendo a causa dessa cistite. O Ayurveda tem outros métodos para tratar essa sintomática, mas sempre busca a causa. Se eu não puder eliminar a causa, não adianta eu ficar administrando fitoterápicos e procedimentos e trabalhando a alimentação para reduzir os sintomas. Então, como essa causa estava diretamente na mente e nas emoções, essa pessoa usou óleo essencial, né? Entre eles também o nardo verde, mas principalmente a laranja doce e o neroli. E essa pessoa teve de particularidade e de diferença que ela fez o uso do óleo essencial de lavanda durante o dia. Então, eu acho esse um exemplo muito interessante de que não há regras, mas sim uma observação, né, do que aquela pessoa precisa naquele momento e como ela reage. Ela mostrou uma ótima resposta do uso essencial, do uso desse óleo essencial de lavanda durante o dia, e mostrou que a pressão dela no trabalho, a agitação mental era tão grande que, frente ao uso de um óleo sedativo, que as pessoas normalmente usam para dormir, ela conseguia então reduzir a sua frequência mental, reduzir o fluxo dos seus pensamentos ao nível de conseguir fazer um trabalho, né, mais estável, mais concentrado e de estar menos cansada no final do dia, de não apresentar então sintomas físicos gerados pelo estresse e pelo cansaço. Essa pessoa também recebeu uma recomendação de aromaterapia para usar no carro, né, durante os momentos que estava dirigindo, e como ela dirigia ao final do expediente para ir para casa, foi sugerido o óleo essencial de ylang-ylang, né, que traz uma suavidade e um relaxamento de uma forma bastante especial. Então, faço questão de citar, né, essa terapêutica, porque ela realmente foi bem diferente do usual. E concluo aqui, então, dizendo que não há regras, né, mas que para cada pessoa pode existir uma situação diferente e a mesma pessoa pode passar por momentos diferentes. Eu acho fantástico, maravilhoso que as pessoas façam o uso dos óleos essenciais em casa, que a gente faça esse uso das terapias alternativas como uma prevenção, como uma forma de manter a saúde, mas eu chamo a atenção para esse olhar, né? Quando você vai usar um óleo essencial em casa, você tem que ter um olhar para o óleo essencial que você está usando. Um óleo essencial é diferente do outro, assim como uma pessoa é diferente da outra e uma situação é diferente da outra. Então, estuda esse óleo, né?
Estuda essa situação e olhe para as pessoas desse ambiente onde você vai estar usando esse óleo essencial. Isso tudo é muito importante. Eu acho que na autoaplicação, eu acho que para usar em casa, a gente precisa estudar, né? A gente precisa pesquisar e a gente precisa ir muito além das receitinhas prontas e do que está por aí, embora seja maravilhoso quando a gente compartilha essas experiências. Eu acompanho o trabalho de outros aromaterapeutas e eu percebo assim como nos enriquece conhecer outras sinergias. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite do IBRA, e falar um pouco de mim. Eu comecei a estudar Ayurveda em 2009, fiz a formação com o Dr. José Ruguet, estudei Ayurveda também em Curitiba, onde pratiquei muitos procedimentos, fiz alguns cursos de especialização em São Paulo, no Instituto Naradeva Shala, sou filiada à ABRA, Associação Brasileira de Ayurveda, iniciei o estudo da aromaterapia em 2012, quando já atendia com Ayurveda. Então a aromaterapia ela entrou na minha vida sempre de forma complementar ao Ayurveda, porque eu já tinha essa prática na época, né? A aromaterapia tem um potencial enorme, assim, mas eu me limitei a colocá-la onde eu podia dentro da prática do Ayurveda. Fiz a minha formação de aromaterapia no curso de aromatologia aplicada à saúde do IBRA, estudei com o professor Fabian Laszlo, principalmente com a professora Maíra Correia Castro de Curitiba, né, que é a minha grande guru da aromaterapia, de onde eu tirei muito conhecimento, e uma grande parte dele acho que até não aplico hoje em função do trabalho com a Ayurveda ser maior. Estudei com a professora Kenia Levinsky, que é minha colega, né, de quem eu vou ser sempre aluna, com muito carinho e gratidão. E estudei psicoaromaterapia com a professora Thelma Insuela, que teve uma grande influência na forma como eu conduzo o meu trabalho, a escolha dos óleos essenciais. Então essa abordagem ela veio a combinar perfeitamente com o uso da aromaterapia dentro do trabalho que eu já fazia no Ayurveda, né? Uma coisa muito pessoal, mas também sou muito grata por essa visão dos óleos essenciais que permeia até hoje o meu trabalho. Eu me formei professora de Yoga Shivananda em 2013, né? Atualmente eu dou aula de Yoga também, atendo com Ayurveda e aromaterapia na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde eu moro. Trabalho dentro do Yoga Expanda, que é um espaço de yoga aqui na cidade de Balneário Camboriú. Trabalho em programas de Ayurveda, cursos e retiros em Porto Alegre, no espaço Povo em Pé, junto com a Gisele de Menezes, que é minha colega de Ayurveda. Lá nós podemos receber as pessoas hospedadas, né, por períodos mais longos. E atendo também algumas pessoas em função de estarem distantes por e-mail, né? Então é possível fazer um tratamento à distância, é possível receber orientações e o benefício disso, o resultado disso depende só de cada pessoa e da sua capacidade de aplicar essas mudanças no seu dia a dia e de seguir, né, as orientações propostas no tratamento. Tudo que nós falamos hoje, né, foi uma abordagem geral no sentido de contribuir com o raciocínio, com a clareza, né, e com a sua análise da interação entre essas terapias. E todos esses assuntos eles vão estar mais detalhados na internet. Então fica aqui o convite para visitar o site www.serinteiro.com.br, onde eu divulgo o meu trabalho e lá tem os meus contatos. Gratidão.